Glória a Deus. Tudo bem? Boa noite. Pode sentar. No nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. E hoje nós finalizamos falando do que, pastor? A última chave: honre a Deus com as suas finanças. Honrar a Deus, pastor? Sim. Quando nós recebemos aquilo que é nosso, a Bíblia pede para você tirar a 10ª parte. Para quê, pastor? Para que haja mantimento da obra dele. No livro de Malaquias fala sobre isso, a partir do capítulo Malaquias 3:10. E aí acontece o quê? Que tem muita gente, meu querido, que não honra a Deus. Como, pastor? Nos seus dízimos e nas suas ofertas. E a Bíblia chama você de quê, meu irmão? Quando você não honra, o que ele chama? De roubador. Não é verdade? Sim ou não? A Bíblia diz: roubarás um homem a Deus? Roubarás os dízimos e nas ofertas. Eita, pastor. Então, a nossa chave, nós vamos aprender sobre o quê? Que nós devemos honrar a Deus nas nossas finanças também. Por quê, pastor? Deus é um Deus, pastor, que precisa? Sim. Ele é um Deus doador? Sim. Ele não deu o seu Filho unigênito por nós? Deu ou não deu? Lá em João 3,16, coloca rapidinho aqui. Evangelho de João 3,16 diz assim, ó. Evangelho de João 3,16. Olha o que diz aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele nele crê, não pereça e tenhas o que, irmão? A vida eterna. É o que Deus ele quer te dar. Ele doou o seu Filho, o seu único Filho, por você, para você ter o que, irmãos? A vida eterna. A vida eterna. E nós fomos feitos imagens e semelhança de quem? De Deus. Então, meu irmão, ele doou o seu Filho para nós termos vida, e vida com o quê? Com abundância. Glória a Deus por isso. Por isso que você tem que honrar o Senhor, meu irmão, com as suas primícias. No livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, olha o que diz aqui, Provérbios 3:9, no nome de Jesus. Livro de Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda o que, irmãos? A tua renda. Coloca para mim em outra tradução, no nome de Jesus, na NTLH. Diz assim, ó. NTLH. Adore a Deus e oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Coloca na NVI para mim, por favor, agora. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias e de todas as suas o quê? Colheitas. Pastor, e quando eu honro ao Senhor, o que a Bíblia diz lá em Malaquias? Que ele repreende o quem? O devorador. Por quê, pastor? Olha o versículo 10, no nome de Jesus, na revista corrigida. Olha o versículo 10, no nome de Jesus, revista corrigida. Diz assim, ó, no nome de Jesus: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha aí, meu irmão, que maravilhoso Deus quer fazer na sua vida. Pastor, honrar a Deus com as minhas fazendas, honrar a Deus com a minha finança? Sim. Aí eu vou te dar um exemplo. Se você ganha R$100, você dá quanto de dízimo? 10. Fica quanto com você? 90. Ah, mas eu sou obrigado? Ninguém é obrigado a dar dízimo e nem oferta. Se você for dar com tristeza ou por necessidade, a Bíblia mesmo diz que nem é melhor nem você dar. Nem é melhor nem você dar. Mas tem gente que pensa: eu vou dar por caridade, eu vou dar por causa que a igreja tem que permanecer aberta. Não, eu vou dar com alegria. Que Deus ele me honra em nome de quem? De Jesus. E Deus vai me honrar e vai me continuar me honrando para a glória de quem? De Deus. Não queira, meu irmão, ser uma moeda de troca. Não, Deus vai sempre te dando, ó, você honrando e ele suprindo as tuas necessidades. Porque eu vou te dar um exemplo.
Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 9, vamos falar de um homem chamado Salomão, em nome de Jesus. Salomão, para a glória de Deus. Salomão era filho de quem? De Davi. E Salomão, meu irmão, se tornou um rei muito sábio. Mas por quê? Olha o que diz aqui, livro de 2 Crônicas, capítulo 1, no nome de Jesus. Capítulo 1, para a glória de Deus. Versículo 1. E diz assim, e Salomão, filho do rei Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o fez o quê? Magnificou grandemente. Deus era com quem? Com Salomão. Deus era com quem, pastor? Com Salomão. E aí diz a mais, versículo 2: e falou Salomão a todo Israel e aos capitães de milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes e todo Israel, chefe dos países. 3. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito aonde? No deserto. Versículo seguinte: mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de aonde? Quiriate Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda aonde? Versículo 5. Também o altar de cobre que tinha feito aonde? Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, e estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação fazer o quê? O visitava. E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu ele quantos holocaustos? 1000. Salomão, pastor, mas Salomão quis se aparecer. Não, Salomão, ele deu uma oferta ao Senhor ao nível dele. Porque você lembra o que nós lemos lá no versículo 1? O que nós lemos lá no versículo 1? Salomão, filho de Davi, se esforçou ao seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Deus era com ele e magnificou. Coloca na NTLH, por favor. Olha o que diz aqui, e o rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel, e o Senhor seu Deus o abençoou e fez o seu poder aumentar muito, muito mais do que o seu pai. Salomão sabia que Deus era com ele, irmão, e ao nível que o Salomão estava, nada, pastor, iria suprir a necessidade daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia que ele servia um Deus não de baixo, mas um Deus da onde? Das alturas. Então, um sacrifício de 1000 bois não era nada. Ah, pastor, 1000 bois? Sim. Às vezes a gente dá alguma coisa para a obra de Deus, meu irmão, a gente fica lá, eu que dei. Não. Se você fizer algo com uma mão, a mostra outra. Tem gente, meu querido, que ele fica lá alegando as coisas. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Tudo é para a glória de quem? De Deus. O Salomão, ele estava entendendo aquilo. Por quê, pastor? Olha o que diz aí o versículo seguinte, versículo 7. Salomão pede a Deus sabedoria. Olha o que diz aí, E naquela mesma noite,
Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, o meu pai, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da onde? 10. Dar-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Ele pediu o que, pastor? Sabedoria. Olha o versículo seguinte. E então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus o quê? Rei. Salomão sabia que ele com sabedoria ele tinha riqueza. Com sabedoria, pastor, o reinado estava na mão dele. E a Bíblia diz, meu irmão, que não existe um homem mais sábio do que Salomão. A sabedoria dele era tão grande, igual a areia da praia. Quem já pegou a areia da praia na mão assim? Você já conferiu os grãos de areia que tem ali? Porque assim era a sabedoria de quem? De Salomão. Pastor, que homem, hein? Olha o versículo 12. E a sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, ó, e fazenda, e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Pastor, por quê? Salomão honrou o Senhor com as suas riquezas. E ele teve mais riquezas ainda? Sim. Porque o Salomão ele plantou. Quem planta faz o que, irmãos? Quem planta faz o que? Colhe. Porque tem muitas maneiras de honrar o Senhor: obediência, honestidade, boas obras. Mas aqui, meu irmão, você vê que o Salomão, além de honrar o Senhor pergunta para ele: pede o que queres. Ele poderia pedir tudo aquilo que Deus falou: eu quero riqueza, eu quero mulher, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o Salomão ouviu, e o desejo do coração dele qual era? Pedir o que? Sabedoria. Eu quero sabedoria, Senhor, para me julgar o teu povo. Ele queria obedecer, honrar a Deus. Em nome de quem? De Jesus. Honrar a Deus como assim, pastor? Com a sua primícia. Porque ele sabia, meu irmão, que ele honrando ao Senhor, Deus ia honrar ele no nome de quem? De Jesus. Porque a primeira parte dos nossos bens tem que devemos dar ao Senhor. Às vezes você fala aí: pastor, mas como que eu vou dar ao Senhor? Eu vou pagar primeiro as minhas contas. Deus quer o resto, irmão? Você tem que dar o resto? Não, vou dar a sobra. Você lembra muito bem daquela, quando Jesus estava ali e as pessoas estavam dando oferta. A Bíblia fala que de uma viúva. A viúva, ela deu o quê? O que a viúva deu? Tudo o que ela tinha. O que a viúva tinha? Quantas moedas? 10 moedas? Quantas moedas eram? 2. A Bíblia diz que, meu irmão, que aquelas 2 moedas, se você for estudar, é um dia de trabalho. Mas aí a Bíblia ainda fala mais assim, que os ricos davam o quê? O que sobrava. Tem gente que, meu irmão, que ele vai dar a oferta, ainda vem enroladinho ainda o papel do Mateus, a moedinha, bem enroladinho, e joga lá dentro do alforje. Você está dando de quê? Da sobra. Pastor, e se eu der da sobra, Deus vai me honrar? Será que Deus vai te honrar? Mas eu tenho um pedido, que eu quero ser o maior dizimista, o maior ofertante dessa igreja, para Deus me honrar. Amém, glória a Deus.
Mas como que você tem honrado a Deus com as suas primícias? Pastor, então quando eu recebo, o que eu tenho que fazer logo? Tirar o meu dízimo e a minha oferta. Por quê, pastor? A minha contribuição. Porque, meu irmão, lembre, quem dá, recebe. Quem dá, recebe. Pastor, e tem gente que tem dado e tem dado qualquer coisa. Tem gente que tem pedido e tem pedido mal. E olha o que diz em Tiago 4:3. Tiago 4:3. Tiago 4:3. Tiago 4:3. Pedes e não recebeis, porque pedes como? Mal, para gastardes em vossos deleites. Olha na NTLH, irmão, olha na televisão agora. NTLH. E quando pedes e não recebe, é porque os seus motivos são maus. Você pede as coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Como, pastor? Tem gente que fala: Deus me dá um carro. Deus dá um carro para ele. Eu vou buscar os doentes. Nunca foi. Deus, eu vou pegar meu carro e eu vou levar os irmãos para evangelizar. Nunca foi. Deus me dá isso, me dá condição para me ter isso. Deus dá, irmão, e a pessoa não faz aquilo que falou. Você sabe por quê? Porque Deus já conhece o coração. Deus já sabia qual era a intenção do coração de Salomão. E qual era a intenção do Salomão? Qual era a intenção? Dar o melhor para Deus. E qual era a intenção quando ele pediu? Pediu o quê? Sabedoria para julgar o seu povo. E a Bíblia diz que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus ficou ali até surpreso e falou assim: eu pensei que tu ia pedir riquezas, fazendas, honra, pedir aqueles que te aborreceram, os teus inimigos, para mandar matar. Mas não, você pediu o quê? Sabedoria. E após aquilo acontecer, o que acontece? A primeira decisão de Salomão no reinado dele, você sabe? Houve uma fome na terra. Uma mãe comeu a criança. Olha, uma mãe comeu a criança. E aí, meu querido, a outra mãe que estava com a criança, a mãe que comeu disse que a criança era dela. E aí ele vai e leva para o rei Salomão resolver aquela história. Chega lá: rei, o filho é meu. Não, rei, o filho é meu. Salomão estava ali entre a cruz e a espada. O que eu vou fazer? Mas o que ele pediu para Deus? Uma disse que o filho é dela, a outra disse também que é o filho dela. Não tinha como fazer naquele tempo um exame de DNA, né, irmão? E aí, sabe o que o Salomão fez? Quem sabe? Ele pega uma espada e diz que vai partir o menino no meio. A mãe verdadeira diz: não, senhor, não faz isso. Dá a ela o menino. Salomão percebeu que a outra não fez nada, questão de nada, pode partir. O que Deus deu para ele? Sabedoria. E Salomão viu, pegou a criança: não, verdadeira mãe é essa, porque aquela ali não teve ação de nada. Nada. Por quê, pastor? O que ele pediu? Sabedoria. E o que nós aprendemos aqui em Tiago 4:3? E quando pedes, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem as coisas ao fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Queria tanto, né, Senhor? Um emprego,
Às vezes a pessoa quer um emprego, e aí ela tem um emprego, mas ela não honra o Senhor com as suas premissas, ela não honra o Senhor nas suas finanças. E aí, meu irmão, ela pediu, Deus até deu, e ela esquece de Deus. Nunca se esqueça, meu irmão, Deus sempre tem o melhor para te dar, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos ficar de pé para nós orar.